Bom, pessoal, hoje eu queria contar para vocês como que o autismo chegou aqui na nossa casa. Então, eu sou mãe de dois meninos, o Igor é o mais velho, ele hoje tem 11 anos e ele sempre teve um desenvolvimento dentro da normalidade, então eu nunca tive nenhuma preocupação em relação a isso. Eu confesso que eu não fui muito de guardar, né, os marcos aí do desenvolvimento dele, mas também nada nunca me chamou a atenção. E quando veio o segundo filho, que foi o Breno, e com uma diferença de 5 anos entre os dois, logo no começo já foi tudo bem diferente, né? A gente teve desde o começo surpresas aí da gravidez, então ele foi uma criança que nasceu prematura, mas não tão prematura, né? Ele nasceu de 35 semanas, ele ficou 10 dias na UTI, mas nasceu com peso bom, né? Foi tranquilo, nada muito assim importante. É lógico que os 10 dias de UTI são sofridos, independente de serem só 10 dias. Só quem já passou, né, já foi mãe de UTI ali sabe o que a gente passa. Mas foi bem, assim, né, foi um desenvolvimento bom até ali então. E depois ele teve alguns contratempos ali ainda, né? Com 45 dias, o Breno teve, por exemplo, hérnia inguinal, passou por cirurgia. Depois, com 3 meses, ele teve alergia à proteína do leite, que a gente descobriu. E tudo isso era muito pelo comportamento. Ele sempre foi um bebê que chorava muito, muito, muito. Sempre muito difícil ali de comportamento, tá? Então, eu como mãe sempre sentia que ele tinha bastante dificuldade ali nessa questão, né, do choro. Ele nunca dormiu muito bem, então sempre foi mais difícil do que o primeiro filho, né? Aí depois, conforme ele foi crescendo, né, com 7 meses a gente colocou na creche, eu voltei a trabalhar. E aí foi quando ficou mais evidente, né? Então a creche aqui foi o primeiro sinal de alerta. Eu confesso que a gente, apesar de ter o primeiro filho, não reparava tanto também na diferença dos marcos, talvez porque eu não tivesse gravado tanto a diferença dele para o meu primeiro filho, né, em cada etapa. Mas na creche tem as outras crianças na mesma faixa etária, na mesma sala, né, e tudo mais, então fica mais fácil essa comparação. E com isso, com um mês de escolinha, eles me chamaram e falaram que tinha uma diferença, né? Ele comparado às outras crianças, e que ele provavelmente estava abaixo do desenvolvimento. E vocês não reparam, porque eu tô gravando o vídeo, mas ele tá aqui gritando e andando pra lá e pra cá. E que ele estava, então, abaixo do desenvolvimento esperado para a idade dele, que era bom que eu levasse para uma avaliação. Eu nunca fui o tipo de mãe que achava, né, que quando alguém me falava alguma coisa nesse sentido, fosse ruim. Eu não briguei com a escola, nada disso. Eu realmente fiquei com a pulga atrás da orelha, assim, fiquei muito preocupada. Mais que depressa, entrei em contato com a pediatra, falei que eu queria um encaixe, né, que a escola tinha me falado aquilo, tá? Fiquei muito aflita. Então, eu fui ali, né, na consulta com a pediatra. E ela, de primeiro momento, né, já recomendou. Ela não tinha recomendado isso por conta, né, mas com a questão da escola, né, ela acabou recomendando fisioterapia, porque de fato ela entendeu, né, até então a gente estava trazendo como a prematuridade, os atrasos dele, mas ela entendeu que o fato dele não sentar ainda, dele não formar pescoço, ele merecia, né, uma avaliação ali de fisioterapia e também de neuropediatra. Então me encaminhou para o neuropediatra, mas mesmo assim já me mandou para sessões de físio. Então, a gente começou 2 vezes por semana físio. Ele fez físio durante 1 ano. Enquanto isso a gente procurava aí neuropediatras, né, que a gente conseguisse tirar todas as dúvidas, enfim, que fizesse as avaliações necessárias. Eu confesso que eu passei por vários e, de fato, não foi de cara, né, que eu consegui alguém que avaliasse tudo que era importante ali e tudo mais. Então, quando ele tinha 1 ano e 4 meses, mais ou menos, a gente ainda estava fazendo a físio. Ele fez 1 ano de físio, ele começou com 10 meses a físio e terminou de fazer a físio com 1 ano e 10, quando ele andou com a ajuda da fisioterapia. Então ele sentou com a ajuda da físio, ele firmou o pescoço com a ajuda da físio e andou com a ajuda da físio. Se não fosse isso, ele não teria feito, tá? Ele sempre foi uma criança abaixo dessa questão motora comparado ao desenvolvimento, né, normal. E
mas o comportamento dele ia chamando a atenção. Então, na escola, né, vinha muito essa questão do choro, ele sempre brincava sozinho, né, então isso vinha nos relatórios da escola, né, nas reuniões, né, eles falavam sobre isso, e com 1 ano e 4 meses, quando a gente foi numa segunda consulta com o neuropediatra, ele comentou, olha, na próxima consulta, daqui 6 meses, só que ele falou que era ali 6 meses, né? A gente vai voltar a avaliar outras questões que não só a questão motor, o atraso motor dele. Porque tem alguns comportamentos que ele não devia mais fazer. Até a avaliação em consultório, ele jogava tudo no chão, ele não sabia brincar com nenhum brinquedo funcionalmente, e etc. Então, ele chorava muito, ele era muito apegado comigo e ele não aceitava mais ninguém em determinados momentos e tudo mais. Então, ele nunca foi uma criança muito, né, ele nunca foi essa criança mais dada com todo mundo, pelo contrário, assim, ele estranhava muito as pessoas, os lugares e tudo mais, e sempre foi mais bravo. E só que nessa época, assim, eu não estava muito disposta e quando ele falou de autismo, eu já tinha pesquisado na internet, na verdade ele não falou de autismo, é aí que tá o ponto, né? Mas o meu coração lá no fundo já tinha falado comigo, eu acho, sobre isso, porque eu já tinha pesquisado na internet muito sobre o atraso no andar. E eu não sei porquê, tudo que eu pesquisava na internet vinha essa questão do autismo, né? E aparecia, caía na minha frente. E na época não se falava muito nem de atraso motor, né, relacionado ao autismo, mas eu pesquisava e vinha. E eu tinha uma amiga na época, né, que trabalhava comigo, tinha um filho autista mais velho, e muitas coisas eu perguntei para ela, como ela descobriu o que acontecia, e não eram similares, assim, tão iguais ao Breno, mas lógico que tinha algumas coisas parecidas, me chamavam a atenção. Enfim, eu sempre tive muito focada no atraso do andar, queria muito que ele andasse, tinha muita preocupação dele não conseguir andar, né, era uma coisa que ficava muito na minha cabeça. E no final das contas, depois, quando ele me disse, né, que ia avaliar outras coisas, para mim, lá no fundo, ele estava falando de autismo. E eu confesso que naquele momento, assim, eu fiquei muito com medo, assim, de ele realmente diagnosticar ele com autismo. E essa foi a primeira vez que eu fugi, né? Eu não quis voltar. Então, eu não voltei nesse neuropediatra por uma fuga minha, assim, não foi por nada com ele naquele momento, né? Eu simplesmente não voltei nele, mas passei por outros neuropediatras, quis outras opiniões e tudo mais. E na prática, ninguém me falava que ele não tinha o autismo. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre o autismo na época. E comecei a ver muitas coisas dele dentro do autismo, né? O comportamento difícil, a gente chama pelo nome ele não atender, a própria questão motora, a dificuldade que ele tinha, sempre querendo ficar sozinho, não brincava funcionalmente, essas coisas todas. Muitas questões sensoriais, ele desde pequenininho, ele olhava muito para as mãozinhas dele, né, então, enfim. E aí, eu fui em outros neuros, mas na época, esses neuros todos me falavam, olha, eu acho que não. E a pediatra também entendia que não, né, óbvio que não era a especialidade dela, mas ela achava que não também e tudo mais, achava que eu estava procurando muita coisa, que eu estava correndo atrás, mas que não era necessário, né, porque de fato todos estavam falando que não, porque que eu ia continuar insistindo, que de repente era só uma questão de personalidade, que ele tinha uma personalidade mais forte. Mas aquilo para mim ainda não era uma resposta adequada, porque eu acho que não, eu sempre falava para todo mundo, não, eu acho que não é a resposta que eu quero ter certeza que não, então se é não, eu quero ter certeza que não. E aí eu continuei, né, na busca e fui com mais, primeiro ele nesse dado momento, né, com 2 aninhos completos, aí ele já tinha feito a ressonância, por exemplo, por uma outra neuro que a gente tinha passado, não tinha dado nenhuma alteração, por ele ser prematuro, ela quis fazer e tudo mais, descartar algumas outras coisas. Ela já tinha encaminhado para fono, TO, né, ele continuava com físio, então, assim, ele estava fazendo as terapias. Independente de diagnóstico, que é o que todo médico, né, fala aí de intervenção precoce, então, independente do que fosse, ele estava sendo tratado. E aí, uma fono, que eu fui na época, que nem tinha, assim, conhecimento de autismo, e ele era muito pequeno para ela atender, ela nem deu certo continuar com ela, mas ela foi muito bacana, né, em me dizer isso depois de um tempo,
E além dela me dizer que ela não poderia, né, que não era, ela não ia conseguir continuar atendendo ele, que ele precisava de uma pessoa mais especialista, mas ela me indicou, né, uma neuro que na época conseguiu me ajudar bem melhor. Então, a neuro fez uma avaliação muito mais detalhada, né? Realmente, uma das coisas mais, assim, bacanas, né? E talvez que realmente fazem sentido que eu escutei dessa neuro na primeira consulta foi que eu falei que eu já tinha ido em muitos lugares e não tinha ouvido, né? Não sabia, de fato, se ele tinha ou não tinha, né? E tudo mais. E ela falou... E muita gente falava que eu podia deixar, né? E ver depois, ou que não era nada. Mas que eu continuava achando que tinha alguma coisa que precisava ser investigada. E aí ela me disse, olha, se você é mãe, convive com ele o tempo todo e acha que precisa, que tem alguma coisa que precisa ser avaliado, esse é o primeiro indício de que eu preciso avaliar, né? Então, a gente precisa escutar vocês mães, porque muitas vezes vocês sabem mais que a gente por estarem o tempo todo com eles, né? Então, de fato, ela realmente me deu atenção, ela me encaminhou, né, para tirar outras dúvidas. Então, ela me mandou, por exemplo, para o geneticista, né, para a gente avaliar, por exemplo, se tinha alguma questão de X frágil e outras, né, coisas que o convênio cobre ali, que naquele primeiro momento a gente conseguiu fazer, que eram 4 exames, né, porque a gente conseguiu inicialmente fazer para ver se não tinham outras coisas. E de fato deram todos negativos. E aí o próprio geneticista falou, bom, se ele realmente tem, né, todos esses comportamentos, os exames genéticos estão dando negativo, é bem provável que ele seja autista, mas volta na neuropediatra e continuamos aí, né, continuávamos com as terapias e tudo mais. E aí, com 2 anos e meio, a gente teve o diagnóstico fechado, né, de autismo dele. Demorou um pouquinho, né, a gente começou essa corrida aí, vamos falar, com 10 meses, pelo menos, na primeira consulta, e foi fechar só com 2 anos e meio. Eu confesso que hoje, olhando um pouco mais, né, seguindo as páginas de boas referências que a gente tem, de alguns bons médicos que tem por aí, a gente vê que um médico bem especialista em autismo pode até ser que diagnostique na primeira consulta, por exemplo, uma criança pequena, né? Mas mais do que o diagnóstico, o que importa é a intervenção precoce, né? É realmente indicar aí as terapias que precisam ser feitas. Independente disso, não é uma coisa que você precisa ficar aí passando a criança a vida inteira para esperar ela fazer 5 anos, 4 anos e ter um diagnóstico de autismo, né? Se você tem uma suspeita desde pequeno. Também não faz sentido, né? Mas sim, é possível diagnosticar até mais cedo do que o Breno, meu filho, foi diagnosticado. Então, tudo depende muito da experiência do profissional, da forma dele trabalhar, né? Se ele pode ou não pode te dar um diagnóstico, um laudo e etc. Enfim, então esse foi o nosso caminho, né, até o diagnóstico. E em momento nenhum, né, quando eu descobri de fato, oficialmente, que ele tinha autismo com 2 anos e meio, foi algo que a minha razão pensou, nossa, né, então que bom, eu tenho razão. E imagina, tudo que eu queria de fato era ter certeza que ele não tivesse nada. Mas o meu coração de mãe dizia que tinha alguma coisa que eu tinha que investigar, e foi isso que a gente fez até o final, né? Então, até ter certeza, porque eu queria saber como ajudar ele, eu queria saber se ele tinha alguma coisa, o que eu ia estudar para poder saber o que ele tinha e qual era a melhor forma, né? Não é fácil. No começo ele foi diagnosticado como um autista leve, e demorou bastante tempo para a gente chegar na conclusão que ele não era leve. E hoje, ele, na verdade, ele é moderado. E não é que ele saiu do leve para o moderado, ele nunca foi leve. Mas ele era muito pequeno, então ele foi diagnosticado pequeno, e talvez a gente não conseguisse ainda naquele momento entender quais eram de fato as limitações que ele tinha. Hoje a gente também fez um último exame genético que o convênio cobre, que entrou depois, e nesse exame a gente consegue saber que além, né, do autismo, ou talvez até a origem de onde vem o autismo dele, é alteração num gene específico que ele tem, e que com isso também traz uma questão motora mais prejudicada, traz uma possibilidade também de deficiência intelectual, que o autismo por si só já aumenta as possibilidades dos autistas terem, que são as possíveis aí comorbidades. Então, assim, explica um pouco mais de coisas, explica até porque ele tem mais dificuldades do que de fato outros autistas, porque que não é tão leve assim, né? Então hoje para mim isso
fica mais claro na minha cabeça. Eu tô só contando como foi, né, o nosso caminho, a nossa trajetória, e não é igual, afinal de contas, cada autista de fato é diferente um do outro, cada diagnóstico de autismo tem um caminho, né, e cada criança tem um sinal, um sintoma, cada mãe começa percebendo, descobrindo por algum motivo, mas eu acho que o meu recado, assim como foi no vídeo anterior, se tem alguma questão, né, os marcos do desenvolvimento ali, tem o Dr. Paulo Liberelasso lá, que sempre comenta isso, o neuropediatra lá do Sul, e eu acho que muitas vezes alguns médicos ignoram esse aspecto, os marcos do desenvolvimento existem para serem comparados, sim, né, então se com 2 anos a criança tem que falar, ok, às vezes atrasa um pouquinho, mais fala, mas assim, não falou, leva para uma consulta, leva para uma avaliação, né? Então, assim, muitas vezes não é nada, ou muitas vezes não é autismo, é outra coisa. É um atraso da fala que com o fono vai andar normal e pronto, tá tudo certo, né? Mas, independente disso, né? Eles precisam ser analisados. Os marcos do desenvolvimento existem para serem comparados, né? Vem aqui falar um oi. Oi. Fala oi. Oi. Tá bom? Então a gente não pode deixar nem nosso coração de mãe, né, que diz as coisas pra gente de lado, e nem a ciência, que é quem diz que tem os marcos aí pra gente acompanhar também de lado, tá bom? É isso, gente. Por hoje é só. Boa noite.